Pronto. Então, gente, como essa modalidade online ela vai permanecer aqui no nosso escopo de aulas, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estudei sobre o ensino híbrido e apliquei no semestre passado, no ano passado praticamente, no ano 2020, nas minhas aulas online. Então aqui vai ter um pouco de teoria e vai ter um pouco de prática. Para a gente melhorar a nossa ação online. Então, a ideia é você dar aula de música online. Como é que eu faço isso? Que metodologias eu posso usar? O que significa isso? Tá? Então, estou chamando de o ensino musical híbrido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai conceituar algumas coisas. Primeiro, eu quero conceituar um termo que é muito importante dentro do ensino híbrido, dentro da educação virtual, dentro do ensino virtual, ensino remoto, que é o que a gente chama de metodologias ativas. Tá bom? O Valente, ele entende que as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco no processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas. A própria expressão metodologias ativas, ela está dizendo que o aluno, o estudante, o aprendiz, ele é o protagonista do seu próprio ensino. Ou seja, ele age, ele é ativo. O que é o contrário disso? É o aluno passivo, que é o que a gente chama do modelo tradicional de ensino, que é aquele que tem um professor que despeja o conteúdo e um aluno que passivamente recebe aquele conteúdo. Tá? Então, é um oposto. Tá? Então, o que as metodologias ativas defendem? Que o aprendiz, o foco está nele. E ele aprende como? Pela descoberta, pela investigação, pela resolução de problemas. Então, isso é muito importante, o conceito de metodologias ativas, se a gente quer fazer um ensino híbrido, inovador. Um outro conceito que é muito importante é o conceito de Moran, que fala que as metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Você vê agora que Moran, ele traz esses três conceitos. Flexível. O que é o flexível nesse sentido aqui? É que o aluno, ele vai determinar qual o horário que ele vai estudar. Porque ele não necessariamente vai estar na escola. Então, ele vai ter essa flexibilidade de horário. E vai existir, inclusive, uma flexibilidade de conteúdo. Porque dentre todo o universo de conteúdo apresentado por ele, ele vai priorizar. Vou começar por esse, depois eu vou por esse. É um ensino bem personalizado. Existe também o conceito de interligada, defendendo um ensino mais holístico, onde eu não tenho conteúdo de ciência, conteúdo de matemática, conteúdo de história. Eu não tenho, no caso da música, o conteúdo de percepção, conteúdo de teoria musical e conteúdo de canto. E a gente apresenta eles engavetadas e separadas. Não, tudo é música, tudo está junto. E de forma híbrida, que é o conceito que a gente vai trabalhar já já. Então, existe um grande desafio de nós rompermos com o ensino tradicional, que é o ensino onde o professor fala e os alunos passivamente recebem o conteúdo. O máximo que eles fazem é anotar, decorar. Aí eles vão para casa, estudam e se perguntam: por que eu estou aprendendo isso? Isso é uma pergunta que os alunos fazem, somente os mais jovens, das gerações mais conectadas. Para que serve esse conteúdo? O que isso tem de utilidade na minha vida?
Para que eu tenho que aprender escalas exóticas na música? Né? Por que eu tenho que aprender sobre respiração? Por que eu já não pratico? Então, e você tem um contraponto com as metodologias ativas, onde o professor, o aluno, ele é o autor do seu próprio ensino. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é nós quebrarmos um paradigma. Percebam, nós fomos ensinados no modelo tradicional. Nós fomos ensinados assim. Isso não quer dizer que o modelo tradicional em tudo ele é ruim, não. Não estou falando isso. Mas nós estamos dando um passo para dar ao aluno autonomia. Às vezes a gente fica se perguntando por que o profissional ele não é proativo, por que ele não é criativo, por que ele não encontra soluções mais facilmente. Porque como aprendiz, ele foi treinado a receber tudo pronto, as respostas. Porque tinha um professor que dava todas as respostas para ele. Esse é o modelo tradicional. A metodologia ativa, não. Além dele aprender o conteúdo, ele está desenvolvendo essas habilidades de investigação, de pesquisa, que são super importantes para formar um profissional mais capacitado para o mercado de trabalho que está aí. Então, muito mais do que eu saber o que é uma quarta justa, uma quinta justa, uma escala de dó, o nome das notas, é eu saber como utilizá-las através de uma composição, de um arranjo, né? Sabe aquele pianista que sabe ler muito bem uma partitura, mas não sabe tirar de ouvido, mas não sabe tocar uma cifra? É porque ele aprendeu apenas uma perspectiva do ensino musical, que é a leitura. Mas faltou desenvolver a percepção, faltou desenvolver a criatividade na composição, no arranjo. Então, as metodologias ativas, elas são mais favoráveis a desenvolver um profissional desse gabarito. Que é isso que nós queremos, né? Então, agora eu vou trazer um próximo conceito, que é o de ensino híbrido, blended learning, tá? É assim que surgiu esse termo. Então, Christensen, ele diz que o ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo. Ou seja, ele controla o tempo dele, sobre o que ele vai aprender online. Sobre o tempo, o lugar e o modo e o ritmo de estudo. Ele que define. E pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. Então, o ensino híbrido é essa mistura do que ele aprende de forma autônoma, online, e o que ele vai aprender no ambiente de uma sala de aula. Seria isso. Dentro do ensino híbrido, é muito importante a gente pensar em que estratégias seriam melhor aplicadas. Quer dizer, ou seja, eu estou com vocês aqui agora. Hoje eu estou fazendo uma aula expositiva. Né? Eu estou expondo um conteúdo. É uma metodologia que eu posso usar no ensino híbrido. Só que eu também posso, depois dessa aula expositiva, trazer outras metodologias para refletir, para depurar o conteúdo que eu estou trazendo. Tá bom? O que é uma metodologia que se adequa muito bem ao ensino híbrido? É o que a gente chama de aula invertida. Tá? Vou explicar aqui antes de ler o conceito, para ver se vocês vão entender. Legal. O que é a aula tradicional? Como é que é o sistema? O professor vai para a aula, prepara a sua aula expositiva, né? Ele apresenta o assunto através de um texto, através de uma palestra, escrevendo no quadro, alguma coisa nesse sentido. Ele tem acesso ao conteúdo e ele vai para casa fazer o dever de casa, onde ele vai fazer um monte de exercício, onde ele vai responder algumas perguntas e vai trazer para o professor corrigir. Esse é o modelo tradicional. Que a aula invertida é quando eu inverto esses momentos. Ou seja, o aluno teve acesso ao conteúdo, à palestra,
seja ela gravada ou por textos, em casa. Ele leu o material, ele viu o vídeo, ele interagiu com esse material. Quando ele vai para a sala de aula, na verdade, o professor ele vai fazer a aplicação daquilo que ele aprendeu em casa. Percebe a inversão dos momentos e dos ambientes? É isso que acontece. Então, o que o Valente ele fala? A sala de aula invertida é a disponibilização do conteúdo e das orientações de estudo de forma online, utilizando o que eles chamam de TDI6, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação, tornando a sala de aula o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e projetos de discussão em grupo e laboratórios. Então, o momento de você aprofundar o conhecimento, o momento e o lugar onde você aplica aquele conhecimento é na sala de aula, é no presencial, né? E onde é que eu faço todo o restante? Onde eu leio sobre aquele material, onde eu estudo, onde eu tenho meu primeiro contato com ele? É fora da sala de aula. Porque o mais importante é o que eu faço com o conhecimento, e não apenas receber o conhecimento. Então, é na sala de aula onde eu vou resolver o problema, onde eu vou discutir o problema, onde eu vou realizar projetos sobre aquela temática, grupos, laboratórios e assim por diante. Vejam como isso se aplicaria dentro do nosso contexto de ensaio, né? De um ensaio, que é muito parecido com o que a gente vai fazer uma aula de música, né? Então, por exemplo, essas 3 fases, elas são as fases da aula invertida, tá? Da metodologia. Então, na fase 1, você faz a exploração do conceito. Na fase 2, você faz a construção do significado. E na fase 3, você faz a demonstração. Esse é padrão da aula invertida. Agora, eu vou aplicar esse padrão dentro de um ensaio ou dentro de uma aula musical online. O que vai acontecer? Na fase 1, o aluno ele vai ler a partitura. O que é a fase 1? Ela acontece fora do ambiente da sala. Você não está reunido com o aluno. Mas o aluno teve acesso à partitura, você colocou disponível para ele, você colocou um áudio demonstração para ele ouvir, talvez um kit de ensaio para ele trabalhar. Você, ao invés de dar uma palestra sobre aquela música, o contexto histórico, o compositor, você colocou lá vários materiais onde tem essas informações, através de vídeos, de textos, de documentários. E você, quem sabe, até pediu para ele meditar sobre aquilo que ele está cantando. Okay? Ele fez isso de forma online, dentro do tempo dele, no momento que ele separou para isso durante a semana, antes da aula. Aí ele teve o contato com aquele material que você disponibilizou. Aí vai para a fase 2. Ou seja, você vai começar a provocar esse aluno nas suas reflexões e até poder avaliar até que ponto ele teve contato e acesso a esse material e estudou o material. Então você vai, por exemplo, fazer exercícios sobre elementos da partitura. Isso pode vir através de um questionário que você vai colocar junto com o material. Você vai fazer perguntas em comunidades virtuais, no Facebook deles, no Instagram. De alguma forma, você vai organizar momentos em que ele vai ser questionado sobre aquilo que ele leu. Então, ele pode, por exemplo, fazer exercícios sobre elementos da partitura. Você vai dizer, olha, no compasso tal, qual é a figura rítmica do primeiro tempo? Né? Porque você colocou lá, falou sobre colcheia, vamos dizer assim. Então, você vai fazer perguntas para eles. É um quiz, é um questionário. Você vai poder, quem sabe, pedir para que eles enviem pequenas gravações. Então, nessa semana, o aluno vai gravar do compasso 1 ao 10. Grave a sua voz e faça o upload no link tal. É o contato que ele teve.
Ou então faça, ou então poste na sua rede social com a hashtag aula online. E a gente vai ter contato com aquilo que você fez. Ou você vai fazer exercícios sobre o descritivo da obra do compositor. De acordo com o material do fulano, quem foi Mozart, nasceu em que período, você faz um questionário, algumas perguntas, um quiz, perguntas objetivas ou discursivas. Ou então você pode pedir um depoimento dele sobre o que ele achou da música, se aquela letra fala alguma coisa para ele, quais são as sensações que essa música despertou nele. Essa é a fase 2. Você percebe que não é apenas apresentar o conteúdo. Você programa, você planeja a interação do aluno com o material que você colocou. E aí nós chegamos na fase 3. Essa é a fase 3, onde você está com o aluno e com os demais. Você está com a turma. Seja de forma presencial ou online. É o momento que o professor está junto. Então, nesse tempo, você vai dedicar para o ensaio. Se você está presencialmente, você pode juntar as vozes nesse momento. Né? Se você está virtualmente, você pode pedir, ó, cada um vai cantar agora. E nós vamos ouvir. E nós vamos falar. Entendeu? Perceba que você não vai passar a música para eles, porque eles já tiveram contato com a música. Na verdade, você dizer, olha, então, eu quero que agora que cada um cante a música dessa semana. Eles vão cantar. Você pode realizar exercícios vocais aplicados às demandas do repertório. Então, olha, vocês fizeram um vocalize e tal, então agora eu vou falar qual é o objetivo desse vocalize. E agora eu quero ver se vocês estão fazendo o vocalize de forma correta. E dá ênfase na construção da dinâmica e da expressão. Legal, gente. Então, olha, esse pedaço é o pedaço forte. É aqui que você vai soltar a sua voz, aqui que você vai colocar. Vocês percebem que o papel do professor na fase 3, ele é muito mais de alinhar o conteúdo que o aluno já teve contato com ele, que o aluno já desenvolveu. Vocês percebem como é importante a autonomia do aluno? É ele estudar, é ele buscar. E o professor, no encontro, seja online ou presencial, ele vai fazer as aplicações, ele vai lapidar, ele vai corrigir talvez alguma coisa que não foi bem pensada. O que eu experimentei no semestre passado, no ano passado, sobre isso, é que muitos alunos não estão acostumados a serem autônomos no seu aprendizado. Eles dependem do professor. Eles esperam que o professor vá dar tudo para eles. Então, principalmente os mais antigos, as pessoas de mais idade, eles estão acostumados a gente dar tudo para eles. E você tem que insistir e orientar que eles precisam estudar em casa, que eles precisam ler o material, treinar tantas vezes por dia. Você passa você passa o roteiro, né? Como a gente chega na academia, né? O professor não fica o tempo todo lá do teu lado. Essa é a tua série. Faça a sua série. Você é o autor. O coaching, né? O professor ali, o orientador físico, ele passou o exercício que ele acredita que é melhor para você. É isso que você fez. Você passou o exercício. Mas é você que é o protagonista. Então, a aula invertida, ela tem essa função. Uma outra modalidade que eu queria apresentar para vocês, uma metodologia que é muito interessante da gente usar no ensino musical híbrido e online, principalmente no meio online, é você trabalhar com jogos. Então, por exemplo, o Verbach, ele fala que a gamificação deve ser entendida como um processo. Especificamente, é o processo de tornar as atividades mais semelhantes a jogos. Conceber a gamificação como um processo cria um melhor ajuste entre as perspectivas acadêmicas e práticas. Isso surge na década de 90, onde os videogames já estão bastante popularizados, inclusive no Brasil, e as empresas, o meio corporativo, percebe que a utilização de jogos cria um ambiente
de mais engajamento nos treinamentos. Né? Tem a questão da disputa, tem a questão motivacional, de você ter que passar por fases. Então, os jogos começam a vir também para os meios educacionais. Então, esse processo de gamificação é quando a gente começa a trazer para o meio corporativo e para o meio acadêmico softwares, jogos educacionais, jogos educativos. Porque, de uma forma lúdica e brincando, você consegue formar, você consegue passar conteúdo, você consegue fazer reflexão e tudo mais. Né? Então, eu separei aqui para vocês, eu usei pelo menos um desses aplicativos ano passado com os meus alunos. Mas esses 4 aplicativos que estão aqui, eles têm a sua versão free, que são muito boas. Então, por exemplo, esse Vocalizo Lite, Vocal Warm Up, ele foi desenvolvido ali pela Vitaly Volkov, né? E que mesmo na versão gratuita, ele disponibiliza 18 exercícios vocais que vão do nível mais básico até os mais avançados, como são os exercícios de extensão vocal. Então, é um aplicativo que você baixa no celular e lá já tem o Vocalizo. É interessante que esse Vocalizo, ele mostra se você alcançou a nota ou não. Então, não é apenas tocar, ele mostra quando a nota sobe, quando a nota desce, tem o tecladinho mostrando. Então, às vezes, o Vocalize que eles vão fazer em casa, né, são desses aplicativos. Esse é um bom aplicativo para você usar. Esse Vocalize Aprendendo a Cantar 2.0, Eduel, ele foi lançado em 2018, ele utiliza, ele foi atualizado agora em 2020, ele já foi baixado por mais de 1 milhão de usuários. E o aplicativo oferece mais de 200 exercícios vocais que vão aumentando de dificuldade na medida em que as fases vão sendo executadas com sucesso. Então, tem desde os mais simples aos exercícios mais complexos. E você pode também baixar esse aplicativo. Treinamento de voz, cantar. Ele foi desenvolvido pelo Learn to Master e que logo na tela inicial você pode selecionar se é uma voz masculina, feminina ou infantil. Eu achei interessante isso. E ele segue com exercícios vocais, exercício de percepção melódica e percepção de intervalos, sobre harmonia vocal, agilidade e extensão vocal. Esse aqui tem vários tipos de exercícios que não são apenas aquecimentos ou vocalizas. Ele faz exercício, inclusive, de percepção. Esse é um ótimo aplicativo. E esse daqui, que é o Star Maker, que é um karaokê, na verdade, eu achei muito interessante, porque o karaokê, talvez a gente tenha até um pouco de preconceito contra o karaokê, mas primeiro que ele tem um repertório muito grande de músicas gospel, inclusive, e que na execução do karaokê ele vai pontuando. Então, se você mantém a afinação, se você mantém a métrica, se você mantém a intensidade, você vai pontuando. Eu acho muito interessante isso, porque isso gera engajamento, isso gera ânimo, motivação do aluno para cada vez pontuar mais numa música. Então, o professor, por exemplo, pode escolher, eu quero que todo mundo cante a música tal lá do Star Maker, e nós vamos depois ver a pontuação que cada um fez. Gente, mais de 100 milhões de downloads nesse Star Maker. Ele tem a versão paga, que deve ter um repertório ainda maior, né? Mas a versão que eu baixei, que é free, já dá bastante essa possibilidade. Então, os jogos podem ser usados dentro das nossas aulas online, tá? Principalmente durante a semana, para que o aluno chegue na aula com o repertório já trabalhado, com o exercício feito. E às vezes isso é um grande desafio que a gente tem, né, na técnica vocal, que o aluno só quer estudar no dia que ele vem. Ele não faz exercício durante a semana, ele não treina nada. A aula online vai permitir que você gere nele essa rotina de treino vocal. E ele vai chegar na aula muito mais preparado para isso. Talvez o ensino híbrido vai nos ajudar a fazer o aluno ser protagonista do seu próprio conhecimento. Eu quero dar umas últimas informações aqui para vocês.
Primeiro, tenha um banco de vocalizes gravados, tá? Então, eu vou compartilhar ali com os professores do Espaço Vida e Voz uma pastinha com todos os vocalizes que eu tenho gravado. Então, vocês vão poder usar. E quem sabe os que vocês também usam, vocês colocam lá para a gente compartilhar. Então, geralmente, para cada aula, eu seleciono um ou dois vocalizes. Na verdade, fica como dever de casa para a semana seguinte. Eles vão fazer durante a semana e vão me apresentar na aula seguinte aqueles vocalizes da semana. Geralmente é assim que eu faço. Eu não faço eles executarem pela primeira vez. Eu mostro o vocalize, explico como ele deve ser feito, eles fazem durante a semana e me apresentam na semana seguinte. Aí na semana seguinte eu tenho mais um ou dois vocalizes para eles fazerem. E eu tiro tudo desse banco de vocalizes. Né? Eu providencio um playback do repertório. Um dos grandes desafios da aula online é o professor estar aqui tocando e o delay, né? Que vai atrapalhar. A gente ainda não tem essa tecnologia. Então, prepare um playback do repertório, mesmo que seja você tocando. Isso é muito importante, que o repertório que você passou para o seu aluno, ele tenha um acompanhamento onde o aluno lá da sua casa possa tocar o playback e cantar. Que daí a gente resolve o problema do delay. Então, quem sabe no seu planejamento, ó, quero trabalhar essa música, quero trabalhar aquela música, você já trabalha músicas que tenham playback, é o que você tenha tempo de fazer. Uma das coisas também que eu fiz que deu muito certo é utilizar vídeos e outras aulas gravadas para reforçar o conteúdo. Então, você pega um vídeo de outro professor falando sobre aquele assunto, envia para eles. Está na lista de coisas que a gente tem que fazer durante a semana, né? Nós temos ali a nossa plataforma EAD, tem muitas aulas ali que eu pedi para os alunos assistirem, né? Ou então eu fiz a minha plataforma. Eu fui colocando o material que eu queria que eles ouvissem, assistissem, para que eles lessem. Então, utiliza outras ferramentas para completar aquilo que você colocou. E aí você elabora questionários para verificar o nível de aprendizado deles. Geralmente, quando eu montava ali no Google Classroom a aula da minha turma, eu colocava todo o material que eu queria que eles assistissem, lessem, e fazia um quiz. Acho que eram 5 perguntas que eles tinham que responder. E aí eu sabia se eles tinham lido o material, se eles não tinham, e na aula seguinte eu fazia apenas um apanhado geral, um tira-dúvidas. Então essas informações aqui, esses 4 pontos, são bem práticos para te ajudar na tua aula online. Tá? O feedback que eu tive dos meus alunos é que foi muito proveitoso trabalhar as aulas com essa metodologia, porque eles conseguiram crescer mais. Eles saíram de uma atitude passiva, de só cantar na hora da aula, só estudar na hora da aula, e eles começaram a desenvolver a sua voz durante a semana. Isso deu resultados tremendos. Tá? Mas o professor precisa mudar o seu paradigma de aula e o aluno também precisa fazer. Então, isso às vezes leva um tempo. Ok?